Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema bastante sério e que me deixa um pouco irritado em certo aspecto, que eu tenho visto com frequência nas redes sociais pessoas utilizando termos da psicologia e da psicanálise de uma maneira extremamente banalizada e desrespeitosa. E pior, eu tenho visto estudantes de psicologia, estudantes de psicanálise cometendo esse mesmo erro, banalizando conceitos, utilizando conceitos que são importantíssimos na teoria, como se fossem palavras cotidianas. E ainda pior, estabelecendo julgamento moral sobre situações clínicas. É assim um erro tão grotesco que tanto é que eu não costumo fazer vídeos do gênero. Esse tipo de vídeo com crítica mais direcionada mesmo não é tão comum, mas eu realmente me senti na obrigação de fazer, porque eu tenho visto assim um ato extremamente antiético sendo cometido, um ato que beira o crime realmente, porque são atitudes extremamente perigosas que estão sendo promovidas nas redes sociais e inclusive em diálogos também pessoais, e que eu não tive como ficar quieto diante dessa situação. Tem um termo que é o principal que vem me incomodando nos últimos tempos. Eu vejo com frequência em páginas de pessoas que postam coisas de psicologia, postagens a respeito de psicopatia. Ah, porque o psicopata é isso e aquilo. Ah, porque se afaste dos psicopatas que estragam a sua vida. Isso já me incomodaria se fosse uma página de uma pessoa comum, física, que não tem conhecimento da psicologia. Isso já me incomodaria porque já é algo muito duvidoso. A pessoa ficar postando sobre aquilo que ela não entende, não conhece e não estudou a respeito. Agora, isso ser postado na página de alguém que estuda psicologia ou que é um psicólogo formado é inaceitável e inadmissível. Eu quero que esse sujeito me aponte no código de ética, onde no nosso código de ética profissional diz promova preconceito contra condições clínicas. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso não só é antiético, como é uma coisa que beira a ilegalidade. Você está promovendo preconceito contra uma condição clínica. Primeiro, psicopatia nem é um termo mais utilizado com frequência na psicologia, porque já foi substituído pela sociopatia e posteriormente pelo transtorno de personalidade antissocial, justamente pelos preconceitos criados acerca dessa palavra. Segundo, quem é você para promover julgamento moral a respeito de uma situação clínica? Para dizer que o psicopata é isso e aquilo, faz mal para a sociedade, teu trabalho não é, em hipótese alguma, promover preconceito contra uma situação clínica. Você se acha no direito de falar mal a respeito de quem tem transtorno bipolar, de quem sofre de depressão? Então por que você se acha no direito de falar mal do transtorno de personalidade antissocial simplesmente porque se entende na psicologia que o sujeito não sofre com a condição clínica dele? Talvez nós não damos conta de entender o sofrimento dele, ele sofre assim, porém de uma maneira que não nos é acessível. Ele manifesta o seu sofrimento de outros modos que não os tradicionais entendidos por nós, e mesmo que ele não sofra com a condição clínica dele, quem somos nós para ficar estabelecendo valor moral a respeito disso? A questão de transtorno antissocial significa que o sujeito ele não se importa com a sociedade. Ele não valoriza o outro da forma que nós valorizamos. De maneira alguma isso está ligado necessariamente a prejudicar o outro ou a qualquer tipo de condição criminosa. Um sujeito de maneira alguma vai ser criminoso porque ele é psicopata, sociopata ou tem transtorno de personalidade antissocial. O fato de ele ter transtorno de personalidade antissocial só diz que ele não interage com a sociedade da mesma forma que nós. Não significa de maneira alguma que ele queira prejudicar a sociedade deliberadamente ou que ele necessariamente vai fazer mal às pessoas. É o mesmo que eu dizer para você, sai a notícia, professor perde a paciência e mata aluno em sala de aula. Agora eu vou partir do pressuposto que todo professor vai sair matando aluno? O fato do sujeito ser sociopata e cometer um crime é uma condição clínica e um crime. Não significa que os dois estejam diretamente associados. Por exemplo, os grandes assassinos em série, que normalmente são diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial, eles mataram por serem assassinos em série, não por ter transtorno de personalidade antissocial.
Não significa que obrigatoriamente uma pessoa que é antissocial vai sair cometendo crimes. Ela pode ser uma pessoa antissocial, não está nem aí para o que a sociedade pensa a respeito dela, mas ainda assim ter um convívio social entendido como normal. Até mesmo porque muitas dessas pessoas com transtorno de personalidade antissocial são muito hábeis em fingir, simular a, a interação social. Então são pessoas que normalmente você nem vai identificar como tendo transtorno de personalidade antissocial, porque elas sociabilizam de uma maneira muito fluida, muito eficiente, porque elas aprendem a simular, como todos nós. Na verdade, o que elas aprendem só é a não acreditar nas próprias mentiras. Todos nós, no fundo, em algum nível, simulamos o convívio social. Você não gosta de todo mundo com quem você conversa, você não gosta de todos os teus colegas de trabalho, mas ainda assim, para um bom convívio social, você cumprimenta todos os teus colegas de trabalho, você deseja bom dia para todo mundo, mesmo que muitas vezes você esteja torcendo para aquela pessoa ter um péssimo dia, mas você deseja bom dia para todo mundo. Então, no fundo, o psicopata, ele não é tão diferente de nós, ele simplesmente não acredita nas próprias mentiras. Nós contamos mentiras socialmente, nós agimos como se realmente nos importássemos com o outro e acreditamos nisso. O psicopata não. Ele simplesmente não age como se importasse, e quando age, ele tem consciência de que ele não se importa. Nós muitas vezes fingimos que a gente se importa com o outro, a gente se preocupa com o outro, quando o nosso está garantido. Porque se você estiver passando fome, você vai encher o teu prato antes do outro. Você não vai continuar passando fome para alimentar o outro. Dificilmente. Poucas pessoas fazem isso. Então tem que parar de estabelecer esse abismo entre o transtorno de personalidade antissocial, que nem é mais chamado de sociopatia ou psicopatia, e as pessoas entendidas como normal. E principalmente os estudantes de psicologia, as pessoas que promovem conteúdos de psicologia, têm que parar de cometer essa criminalidade de ficar promovendo preconceito em relação a uma condição clínica. Ninguém tem o direito de ficar fazendo julgamento moral, principalmente se você se forma em psicologia, mesmo que a tua página não seja como psicólogo. Se você não entendeu para você mesmo que você não tem o direito de ficar estabelecendo julgamento moral e promovendo preconceito em relação a uma situação clínica, significa que você está com uma formação muito falha aí e muito problemática. Tá na hora de você sentar, voltar para os livros, se aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais ética, estudar um pouco mais filosofia, para você entender que a tua função como psicólogo diante da sociedade é esclarecer, promover conhecimento, não promover ignorância, intolerância e preconceito. Tua função não é ficar dizendo para as pessoas que o sociopata, o psicopata é alguém maléfico, alguém de quem elas devem se afastar. Ao contrário, a tua função é justamente esclarecer que, assim como em todas as outras circunstâncias clínicas ou pessoas que nem mesmo se enquadram em nenhum diagnóstico clínico, nesse caso também a pessoa pode tanto ser sociável, apesar de ela não sentir o apego pela sociedade como muitos de nós sentem, ela pode conviver perfeitamente socialmente, ou ela pode ter várias outras questões, pode cometer crimes, pode fazer qualquer outra coisa como qualquer um de nós. Então a função do psicólogo é justamente esclarecer e não ficar auxiliando na promoção de preconceito. Então repensem as atitudes de vocês, pensem muito bem, se vocês têm página em rede social, repensem muito antes de ficar postando sobre uma condição clínica. Eu tenho visto também muita banalização de um conceito da psicanálise que é muito importante, que é o narcisismo. As pessoas também fazendo um monte de postagens sobre narcisismo e que você vê que evidentemente a pessoa não faz ideia do que é narcisismo. As pessoas confundindo o narcisismo com carência, falando de pessoas que se expõem na rede social como se elas fossem narcisistas, sendo que elas são o polo oposto do narcisismo. Eu sempre digo, lembrem-se do mito do Narciso. O Narciso é um sujeito que ele não foi perante a sociedade expor a sua imagem e falar me idolatrem. Não. Ele ia na frente do rio para ver ele próprio ver a sua imagem. Ele mesmo idolatrava a sua imagem. Ele não pediu para ninguém idolatrar a imagem dele. Basta você pensar no mito do Narciso para você entender que as pessoas que se expõem nas redes sociais, que as pessoas que precisam de aprovação alheia, que ficam pondo coisas para serem curtidas, esse tipo de gente é carente.
não é necessariamente narcisista. E se fosse narcisista, qual o problema? Todos temos um nível de narcisismo que é indispensável para a nossa vida, que significa amor próprio. Narcisismo nada mais é do que amor próprio. Isso só se torna um problema quando o narcisismo vira foco principal, quando você só se preocupa com o seu amor próprio e esquece que você tem um convívio social e que você também precisa viver em função da sociedade, porque nós não conseguimos sobreviver sem a sociedade. Aí se torna um problema. Mas o narcisismo nem de longe é por si algo negativo. E tem muito também estudante de psicologia, tem muito inclusive psicanalista formado, que eu fico sempre com o pé atrás que tipo de formação essa pessoa fez, ajudando a promover preconceito contra o narcisismo. Falando do narcisismo, falando do narcísico como se fosse obrigatoriamente algo ruim. Lembremos, não cabe ao psicólogo ou ao psicanalista ou a qualquer terapeuta julgamento moral. Isso é da sociedade. A sociedade faz seus próprios julgamentos morais. A função do psicólogo, do psicanalista, é esclarecer, é explicar a respeito de uma condição clínica, é demonstrar que essa pessoa merece respeito como qualquer outra, é promover o esclarecimento e derrubar o preconceito. E não fazer justamente o inverso como as pessoas vêm fazendo. Não tenho o costume de gravar esse tipo de vídeo, mas senti uma necessidade enorme de gravar esse vídeo, porque tem me incomodado muito essa atitude que muitos estudantes de psicologia vêm tomando. Promovendo um preconceito absurdo contra situações clínicas que, por mais que não seja evidente o sofrimento no sujeito, não nos cabe julgamento moral. E, em hipótese alguma, nos cabe favorecer o preconceito contra essas situações clínicas. Então repensem muito bem nisso. Repensem, vão estudar o conceito, vão entender o que de fato é aquele conceito, antes de sair fazendo qualquer postagem, promovendo preconceito, sem pensar, sem se conscientizar a respeito. É isso. Muito obrigado pela atenção durante este vídeo. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.